Fala, crias! Bom dia! Gajo do Apocalipse na área. Fala, crias, seus lindos! Barbudinho da Vila na área, rodada 14. O time particular do Barbudinho mitou, hein? Esse time, 115,54, tá? Quem acompanhou nosso último vídeo aí de dicas da 14ª rodada, viu que a gente indicou aí a defesa do Fortaleza, a lateral do Santos. Foi o nosso diferencial, né? Coloquei o João Lucas do Santos, que ninguém colocou, Marcos Leonardo de capitão. Então, a defesa do Fortaleza, fechamos com a defesa do Fortaleza, Juninho Capixaba. Fui o único que coloquei o Arrascaeta, né? Então, assim, foi uma rodada muito, muito boa pro Barbudinho da Vila. Agora o Gás vai falar do time dos Crias, que também foi muito bem, tá? É isso aí. Sorte de principiante, hein, Barbudinho? Mas tudo bem. Mandou bem. Mandou muito bem. Então, quanto aos Crias, é uma rodada que a gente também pontuou muito bem, tá? Fizemos 90,91 pontos. A média dos cartoleiros estava entre 53,24 e o patrimônio, agora passamos a ter 158,59 cartoletas, subindo 6,20 cartoletas. E uma média dos cartoleiros de 121,75. A gente fez 3 alterações, né, de última hora, né, na 14ª rodada, que foi o Soares pelo Manga, o zagueiro Gustavo Gomes a gente trocou pelo Eduardo Santos, e o outro qual foi? Agora me fugiu aqui. Enfim, não estou lembrando qual foi, mas a gente teve uma média parecida com aquilo que a gente tinha tido antes. Não foi assim muito diferente. E o mais discrepante foi realmente do Manga, do Soares. Mas na zaga a gente se deu melhor, porque o Gustavo Gomes ele teve uma pontuação abaixo e o Eduardo Santos, apesar de ter se lesionado, né, ele ficou com uma pontuação de 5, porque ele não sofreu gols. Então é isso. Os Crias aí fizeram... o time dos Crias. Isso. Nossa os Crias pontuação. mantiveram todos os outros jogadores e os jogadores foram bem. Os laterais foram muito bem. Bruno Pacheco, Juninho Capixaba. A zaga, né, foi muito bem também. O que ficou ali um pouquinho deixando a desejar foi talvez o meio-campo. Agora, o Mendonça arrebentou, né? Capitão, 19,50. O Soares, apesar de não ter feito gol, fez uma boa média também, 9,70. E o nosso outro atacante, Paulinho, fez 5,10. Enfim, uma boa rodada para os Crias, boas dicas que a gente deu, né? Infelizmente, a gente não pode escolher todos, né? Mas a gente falou do Marcos Leonardo também, bastante ali, enfatizou bastante sobre ele. E fomos bem. Então, vamos lá. Então, agora, galera, vamos entrar na rodada. Não, lembrando que a gente gostaria de estar enfatizando aí a nossa parceria com o FootPoint Brasil, tá? É uma parceria que está vendendo muito certo, onde todos os gols da rodada, assistência, que sai quase que simultaneamente, a gente coloca lá no Instagram, Crias do Cartola 2023. Então, quase que simultaneamente, os gols e as assistências você consegue ver lá no nosso Instagram. Tá certo? Rodada 14, quem assistiu o nosso vídeo conseguiu lá se mitar na rodada também, porque a gente indicou a defesa do Fortaleza, a defesa do Bragantino, o Vitor Cuesta, do Botafogo, o Arrascaeta, tá? O João Lucas do Santos, né? Não falamos o nome, mas foi um lateral direito do Santos, que era excelente para a rodada. E informamos também que os melhores ataques para a rodada seriam o ataque do Santos e o ataque do Curitiba. A dupla de ataque do Santos mitou e a dupla de ataque do Curitiba mitou também. Quem confiou aí nessa dica subiu bastante, tá? Antes da gente começar a 15ª rodada, a gente pede para você dar o like no vídeo, né? Ative aí o sininho da notificação, se inscreve no canal e nos segue lá no Insta, para você ver
os gols quase que simultaneamente. Tá certo? Isso. Um aviso importante nessa rodada, que 2 jogos não valerão por Cartola, tá? Que é Corinthians e Grêmio e América Mineiro e Vasco. Tá certo? Antes da gente começar a 15ª rodada, quer dizer, começando já a 15ª rodada, como de costume, vamos enfatizar 3 jogos. 3 jogos da rodada aí para vocês ficarem atentos. Que é Cruzeiro e Curitiba. Os últimos 5 confrontos históricos aí dessa dupla foi 2 vitórias do Cruzeiro, 2 empates e 1 vitória do Curitiba. Tá? Nos últimos 3 jogos nesse Brasileirão, considerando o mano de campo, tá? Considerando o Cruzeiro em casa e considerando o Curitiba fora de casa, foi 1 vitória do Cruzeiro e 2 derrotas em casa. Enquanto o Curitiba, fora de casa, venceu 1 e perdeu 2. Em casa, o Cruzeiro sofreu gol em 2 jogos desses 3, enquanto o Curitiba fez gols em todos os jogos. Então, assim, apesar, a gente vai falar mais à frente, o Cruzeiro, em termos de cruzamento de scout, seja uma boa, fica atento aí que o Curitiba está tirando o FG de todo mundo. Vamos lá, outro jogo que a gente separou foi o Sansão. Né? São Paulo e Santos. Confronto histórico. 3 vitórias do São Paulo, 1 empate e 1 vitória do Santos. Os últimos 3 jogos desse Brasileirão, considerando o mando, São Paulo em casa, 2 vitórias e 1 derrota. Enquanto o Santos fora de casa, 2 derrotas e 1 empate. Em casa, o São Paulo sofreu gol em 2 partidas das 3. Enquanto fora de casa, o Santos não fez gol em nenhuma partida. Tá? Terceiro jogo que a gente separou foi Goiás e Atlético Mineiro. Confronto histórico. 2 vitórias do Goiás, 1 empate e 2 vitórias do Atlético Mineiro. Engana quem achava que o Galo era franco favorito. O confronto histórico diz que esse confronto é bem parelho, tá? Bem equilibrado. Bem equilibrado. Nos últimos 3 jogos, neste Brasileirão, considerando o mano de campo, o Goiás em casa perdeu 2 e empatou 1. Enquanto o Galo, fora de casa, perdeu 1, empatou 1 e ganhou 1. Em casa, o Goiás sofreu gol em todos os jogos e só fez em 1. Tá? Enquanto o Galo fez gol em todos os jogos fora de casa e só sofreu gol em 1. Tá certo? Então, assim, a defesa do Galo acaba sendo uma boa também para essa rodada. Agora a gente vai começar aí com a 15ª rodada. O Gajo vai falar o nosso escolhido da rodada e a gente vai dissertar sobre algumas dicas de goleiro baseado em cruzamento de scout. Tá certo? Gajo, bola contigo. Vamos lá. Depois você bota o campinho aí, aqui, por favor. Então, a gente tem feito sempre o hack. Agora eu lembrei, na rodada anterior, a gente acabou trocando o goleiro. Botamos o João Paulo, que infelizmente ele não tinha como se fazer o hack, né? Porque é muito valioso, então a gente acabou perdendo ponto nesse goleiro aí, coisa que a gente nunca faz. A gente bota sempre o hack já exatamente por causa disso. Então, a gente vai colocar aqui o Fernando Miguel para fazer o hack e vamos colocar o Bento, tá? O titular será o Bento para essa rodada. O Bento que tem feito um bom campeonato, ele precisa de 2,81 para valorizar, pouco. Está valendo 10,12 cartoletas. Tem um confronto, em teoria, favorável aí contra o Bahia, em casa, onde o Furacão é muito forte. Então, a gente acredita nele para ser o goleiro da seleção aí dos Crias na rodada 15. Tá certo? Pode falar aí as dicas. A gente aqui não fala só de sentimento, a gente fala de cruzamento de scout. Se você for considerar os cruzamentos de scout, o melhor goleiro para a rodada é o Gabriel do Curitiba. Tá? O Cruzeiro, nos últimos 5 jogos, cedeu uma média de 8,4 em cada para os goleiros adversários. Então, o Gabriel é a melhor opção. Agora, tem que bancar, né? Em segundo, a segunda melhor opção seria o Everson do Atlético Mineiro.
tá? O Goiás, em casa, nos últimos 5 jogos, cedeu 6,3 de média, tá? E a terceira opção, que foi a opção que nós escolhemos, porque além do cruzamento de scout, a gente considerou também o confronto em si, né? Então, a gente escolheu o Bento, porque o Bahia cede fora de casa 5,5 de média. Cedeu, né? Nos últimos 5 jogos, 5,5 de média. E a gente também vai colocar mais uma dica, que é do Rafael de São Paulo. São Paulo não vem sofrendo tanto gol assim, né? Nos últimos jogos. E o Santos, fora de casa, tem cedeu uma média de 4,4 fora de casa, nos últimos 5 jogos. Tá? Então, essas são as nossas dicas de goleiro. Gajo, segue aí com as nossas opções de zagueiro. Boas opções aí dos goleiros. É só escolher de acordo com aquilo que a pessoa acreditar. Então, vamos lá. Os zagueiros. A gente vai colocar aqui no nosso time o Brit, tá, do Fortaleza. Ele que está valendo 9,79 cartoletas. Pontuou muito bem na última rodada, então ele precisa de 7,01 para valorizar. Mas a gente acredita que contra um Cuiabá, que apesar de ter feito várias surpresas, principalmente até fora de casa, ele e o time todo do Fortaleza, como já vem sendo habitual, irá fazer um grande jogo e fazer uma grande pontuação. O segunda opção, a gente acabou tendo que trocar aqui, porque não encontrou quem a gente queria, na verdade, mas a gente acredita aqui no Vitor Cuesta também, que está fazendo um excelente campeonato aqui do líder Botafogo. Ele está valendo 10,53 cartoletas e o mínimo para ele valorizar é 3,15. Certo? Fala aí, Martinho. Mais uma vez, lembrando que zagueiro, a nossa análise principal é feita em cima de desarmes, tá? Considerando os últimos 5 jogos ainda, o Atlético Paranaense foi o que mais cedeu o desarme para zagueiro do time adversário. Cedeu 17, tá? Então, assim, por esse cruzamento, a zaga do Bahia seria uma boa, principalmente o lado do Canu, tá? Mas, assim como o goleiro, é um pouco arriscado você colocar a zaga do Bahia num jogo na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense, tá? Mas essa é a melhor opção em termos de cruzamento de scout, considerando desarmes, tá? O Coritiba é um time também que, nos últimos 5 jogos, cedeu 15 desarmes para a zaga adversária, tá? Então, aí o Luciano Castanho, o Oliveira, principalmente o Oliveira, são boas opções. O alento aí é que o Cruzeiro, se toma gol, a zaga não pontua muito, né? Então, assim, é um risco também, mas é uma boa opção. Em terceiro, considerando desarme, nos últimos 5 jogos, o Cuiabá cedeu para o zagueiro adversário 14 desarmes, onde entra a zaga do Fortaleza. Então, tanto o Brits quanto o Tite são excelentes opções. Lembrando que, na última partida, o Brits jogou de lateral. Foi até um dos motivos que eu, no meu time particular, escalei o Brits e ele arrebentou, fez quase 10 pontos, 9,8, se eu não me engano. Então, se ele jogar de lateral de novo, é uma das melhores opções aí do Cartola para essa rodada, tá? E a gente indica também, que não é um absurdo, o Gustavo Gomes do Palmeiras. O Palmeiras está muito mal, mas o Gustavo Gomes é o Gustavo Gomes, né? Então, assim, o Inter não faz tanto gol assim, é um time inconstante. E o Vitor Cuesta, que o Botafogo, nos últimos 5 jogos, não tomou gol. Simplesmente não tomou gol, né? Então, assim, essas são as dicas de zagueiros que a gente dá para vocês. Segue agora com a lateral. Vamos lá. Então, lateral, nós vamos manter aqui um jogador que realmente foi muito bem na rodada passada, que nós colocamos ele no nosso time, né? Eu também coloquei no meu time pessoal, que é o Bruno Pacheco, do Fortaleza.
valendo 12,22 cartoletas. E para valorizar, já que ele pontuou bem, precisa de 7,35. Nessa rodada, a gente já, que alguns jogadores, a gente já não está vendo muito aquela questão da valorização, e sim da pontuação. E claro, a gente não podia deixar de fora, né, o mito do Cartola na lateral, o Marlon, que volta de suspensão e vai jogar contra um Curitiba, que está melhorando, né? E como ele falou muito bem, o Barbudinho, o Curitiba tem feito gols praticamente em todos os jogos. Mesmo perdendo, faz muitos gols. Então, a questão toda é acreditar no que o Marlon faz, né? Que é muitos desarmes, chutes a gol, quem sabe assistência, né? Ou até gol, que ele chuta bastante também. E é isso aí. Ele precisa de 5,84 para valorizar. E, claro, como ele pontuou muito bem, ele vale 17,23 cartoletas. Então, esse daí é para fechar o nosso sistema defensivo. Nossas laterais são esses jogadores aí. Segue aí, Arrudinho. Vamos lá. Na lateral, assim como a zaga, a gente vai dar ênfase no desarme, tá? Considerando esse quesito, o Fluminense, nos últimos 5 jogos, cedeu 18 desarmes para lateral direito. Então, essa é a melhor opção, considerando esse quesito, é o Wesley do Flamengo. Tá? O Santos, em segundo, o Santos cedeu nos últimos 5 jogos 16 desarmes para lateral direito. Então, entra o Rafinha do São Paulo como uma ótima opção em segundo lugar aí, em termos desse cruzamento. Goiás, assim como o Santos, cedeu 16 desarmes para lateral direito também nos últimos 5 jogos. Então, o Saravia do Atlético Mineiro se coloca aí como uma opção muito boa. Inclusive, vai entrar no meu time particular o Saravia. Tá? Santos cedeu nos últimos 5 jogos 14 desarmes para lateral esquerdo. Então, entra aí o Caio Paulista. Então, observaram? O Santos, tanto para lateral direito quanto para lateral esquerdo, cede muito desarme. Sem contar que o Santos, nos últimos 3 jogos fora de casa, não marcou gol, como dito lá em cima nos confrontos. Né? Então, assim, as laterais de São Paulo para essa rodada também são muito bons. Tá? E eu gostaria de dar uma dica extra aqui, que considerando, inclusive, a questão do jogo em si, confronto favorável, é o Esquivel do Atlético Paranaense. Tá? Além de chance de SG, é um cara que vem, quem tem observado os jogos dele, ele aparece muito no ataque e desarma bastante. Tá? Então, é um nome a ficar de olho aí, quem gostaria de diferenciar dos amigos aí na liga. Então, é um nome, um alternativo muito bom. Tá certo? Vamos passar para os meias agora. O Gajo vai falar sobre os meias escolhidos. Por favor, Gajo. Vamos lá. Então, os meias. A gente está aqui fazendo esse trio de meio-campistas com Arrascaeta, que vale 14,31 cartoletas, precisa de valorizar de 6,35. É um clássico, né? Eles vão jogar contra o Fluminense. E que o Arrascaeta a gente coloca muito mais em função realmente do jogador que ele é e do que ele pode fazer. Né? Se ele estando bem, é aquele jogador que não pode ficar de fora. Então, os outros dois, Iago Pikachu, jogando contra o Cuiabá, voltou a fazer gol na rodada passada. A gente acredita que ele pode voltar a desencantar aqui contra o Cuiabá. Ele vale 8,83 cartoletas e precisa para valorizar 7,01. E o último elemento do nosso meio-campo é o Vitor Bueno do Atlético Paranaense. Ele que está valendo 8,66 e para valorizar precisa de 8,17, porque vinha de uma boa pontuação anterior. Vai jogar contra o Bahia. Então, a gente acredita aqui também que será uma boa pontuação desse jogador. E esses 3 aqui estavam como os 3 mais escalados também do Cartola. Então, mais uma, só para ver que são as opções realmente mais visadas para essa rodada. É isso aí. Fala as outras opções aí, Barbudinho.
Vamos lá, que eu dei um... Acho que eu saí sem querer aqui do Cartola. Eu vou entrar de novo aqui. Depois você volta, não tem problema. Só um minutinho, por favor. Tem que botar tudo de novo aqui. Eu vou falar das outras opções de meia, enquanto o Gadi fala dos atacantes, eu refaço o time ali. Vamos lá. Em termos de meia, o Goiás, aí eu já estou falando de média, tá? Nos últimos 5 jogos, cedeu uma média de 4,6 para meia adversário. Então, aí, o Zaratio se torna uma boa opção para a rodada, tá? Em segundo lugar, o Bragantino cedeu 4,3 de média nos últimos 5 jogos. O Eduardo passa a ser um bom nome também, tá? Sim. Particularmente, eu não gosto muito do Eduardo. É um cara que não chuta muito, né? Geralmente, quando ele chuta, ele faz o gol. Então, assim, é um 8 ou 80. Então, particularmente, eu não gosto muito dele. Mas está bem cotado aí para essa rodada. Em terceiro lugar, empatado, o Santos, o Curitiba e o São Paulo, nos últimos 5 jogos, cedeu uma média de 3,5 para o meio-campo adversário, tá? Então, aí, a gente selecionou o Wellington Rato, se jogar, né? O Matheus Vital, do Cruzeiro, e o Lucas Lima, do Santos, tá? O Matheus Vital é uma incógnita, né? Apesar dos scouts aí estar favorável a meio ofensivo, ele não vem pontuando tão bem assim, tá? Mas fica aí a dica. Uma observação. O Fluminense é o último colocado em termos de cedimento para meio campo. Apesar de nós termos colocado a Arrascaeta, é muito mais do que pelo que ele faz, não pelo cedimento nos cruzamentos de scout do Fluminense. O Fluminense é o último colocado. Ele cede 0 ponto alguma coisa, cedeu 0 ponto alguma coisa nas últimas 5 partidas, tá? A gente gostaria também de colocar 2 dicas extras aí, que é o Rafael Veiga, por ser o Rafael Veiga, tá muito mal, tem feito pontuações ruins, porém é o Rafael Veiga, né? Uma hora ele vai voltar a mitar e você não vai ter ele no seu time, né? No meu time pessoal, eu vou colocar o Veiga, tá? E o outro que eu gosto bastante é o Lucas Evangelista. Não foi tão bem assim na última rodada, mas ele não entrega menos de 3,5 pontos por rodada. Ele é muito constante, mas na última ele foi mal, tá? Então, essas são as dicas que a gente dá para vocês dos meio-campistas. O Gás vai falar dos atacantes, enquanto eu vou remontar o time aqui, que eu saí do Cartola. Tá, não tem problema. Vamos lá, então. Para o ataque, né? Eu acho que essa rodada é uma rodada com vasto leque de opções. Aí vai dar vontade do freguês o que achar. Mas a gente vai colocar aqui também, baseado também nos cruzamentos, né? Para mostrar para vocês as opções, a base dos dados estatísticos. Mas é aquilo. Às vezes é sentimento também, é feeling, instinto, e você acaba fazendo o seu time. E principalmente o seu ataque, né? Que é onde normalmente saem os gols. Então vamos lá. A gente coloca aqui o nosso super-herói, o Hulk. Está valendo 17,78 cartoletas. Precisa de 7,74 para valorizar. Joga contra um Goiás, que vem jogando muito mal, apesar de jogar em casa. Mas o Atlético Mineiro, principalmente ali com o Hulk, consegue sempre fazer muitos gols, e a gente acredita que realmente ele irá fazer, já que o Goiás, em termos de levar gols de atacante, tem levado bastante. Só no último jogo levou 4 gols de atacante. Então é isso. O Hulk é uma das opções. A outra opção será o Bruno Rodrigues, do Cruzeiro, ele que vem se destacando bastante no campeonato, às vezes não só com gols, mas com o jogo em si, tem jogado muito bem, tem muita velocidade, tem muita força,
ele está valendo 12,35 cartoletas e precisa de 0,71, que ele foi mal no último jogo. Então, ele precisa de muito para valorizar. E contra um Curitiba, né, que mostra muitas deficiências na questão defensiva, ele se torna aqui uma excelente opção. E pelos cruzamentos que o Barbudinho vai falar também. Então, vamos lá. E a última opção será uma pessoa aqui que está mantendo uma constância muito grande, que é o Vitor Roque. Ele que vale 13,41 cartoletas. E o mínimo para ele valorizar está em 8,94. Joga contra o Bahia, que realmente não tem feito assim, grandes atuações também na questão defensiva, leva muitos gols. E o Atlético Paranaense, principalmente com o Vitor Roque. O Vitor Roque está num momento espetacular, né? Faz gol em todo jogo, arrebenta. Está jogando muito o garoto. Em breve, com certeza, estará até na seleção principal. E a gente está apostando nele até como capitão para rodar. Tá certo? Então, essas são as 3 opções do nosso time, mas tem outras, tá? Tem outras opções muito válidas aí para a rodada que o Barbudinho vai falar. Dade, você está me ouvindo? Sim, sim. Então, deu um probleminha aqui no Cartola, mas eu vou estar passando aí as dicas dos atacantes. Vamos ver se a gente consegue resolver aqui esse probleminha técnico. Então, além do que foi falado, né, em termos de sedimento, é indiscutível que a melhor opção da rodada é o ataque do Cruzeiro, onde entra aí o Bruno Rodrigues, tá? O Curitiba cedeu uma média de 6,1 pontos nos últimos 5 jogos, tá certo? Em segundo lugar, o Flamengo cedeu uma média de 5,3 pontos ao ataque adversário, onde o Cano entra aí com uma boa opção, por incrível que pareça, tá? E o Bahia é o time que cedeu uma média de 5,1 nos últimos 5 jogos para atacante, onde o Vitor Roque aparece aí com uma opção muito boa também. Esses 3, em termos de cruzamento de scout, média, são as melhores opções, tá? Mas o Santos, Goiás, Bragantino também cedem, né? O Caleri, o Hulk e o Tiquinho são boas opções também. Embora as 3 citadas acima, a gente considera essa média, né? Mas aí agora vocês vão discernir sobre essas médias e fazer um paralelo, traçar um paralelo com um confronto, né? E cada um tem uma escolha pessoal, né? A gente dá os subsídios para vocês conseguirem montar de acordo com a perspectiva de vocês. Tá certo? O Gajo aí vai falar sobre o time agora. Realmente eu não estou conseguindo colocar aqui o time do Cartola. Muito provavelmente a gente vai colocar uma foto agora, no final, desse time no Insta. Mas ao final da rodada também vai o time definitivo, tá? Dá um probleminha aqui no Note. Não tem problema. Acontece. Isso faz parte. É assim que acontece mesmo. Então, vamos lá. Falando do treinador, né, que falta nosso comandante para a rodada. A gente optou pelo Wesley Carvalho do Atlético Paranaense, tá? Pelo confronto que vai ter contra o Bahia. Ele que está valendo 9,98 cartoletas e precisa de pouco para valorizar. Então, a gente está apostando realmente nele. 1,22. Bom, tinha outras boas opções, tá? Como o treinador do Cruzeiro, a princípio, o Pepa, né? Seria uma boa opção. O treinador do Fortaleza, o Vojvoda, também seria uma excelente opção. Enfim, eu nomeadamente, acho que essas seriam as melhores. Mas a gente está aqui escolhendo realmente o Wesley de Carvalho, que a gente acredita que o Atlético Paranaense realmente fará uma boa partida e fazendo uma boa pontuação média para ele pontuar muito bem. Aqui só para o pessoal ver aqui, ó. Aqui, ó. O time acaba ficando esse aqui, ó. Tá vendo? Vou falar aqui, ó. Fernando Miguel, que é o titular, mas não é o titular, que o titular é o Bento, tá bom? Os laterais é o Marlon e o Bruno Pacheco. Os zagueiros,
Vitor Cuesta e Brits. Os meio-campistas, Arrascaeta, Pikachu e Vitor Bueno. O ataque, Hulk, Bruno Rodrigues e Vitor Roque, capitão, com o nosso comandante aqui, Wesley Carvalho. E aqui os reservas, ó. Vou aproveitar. Opa, peraí, só tirar aqui. Tem que subir. Aqui, ó. Vamos lá. Ó, o Bento, que será o titular, né? Aqui o Tite, o zagueiro reserva. Caio Paulista é o nosso lateral. Botou aqui no meio o Igor Gomes e o Marinho no ataque. Certo, galera? Então, para remediar essa situação aí do campinho, a gente já bota aí, já fica resolvido. As pessoas podem ver, né? É sempre mais legal a gente conseguir ver realmente aquilo. Então, é isso aí. A nossa seleção dos crias para a rodada 15, ela está montada. A gente realmente está bem confiante que vai fazer uma excelente pontuação e que mais uma mitada irá chegar aqui para os crias do Cartola. Barbudinho, dá o teu salve final aí. É isso aí, pessoal. Tem uma excelente 15ª rodada. Né? Mais uma vez, a gente sempre gosta de enfatizar para vocês não copiarem o time. Eu encontrei hoje, eu fui comprar pão, então um dos nossos seguidores chegou para mim, ó, cadê o vídeo? Eu vou copiar teu time. Eu falei, não faz isso, cara. Não copia, não, que é uma responsabilidade muito grande. Então, assim, a gente tem para não copiar o time, porque o time tem o nosso quê quê pessoal. Né? A gente não necessariamente utiliza os scouts para montar. A gente considera, às vezes, os confrontos também. Nem sempre a gente consegue acertar. Eu acho que vocês têm que discernir pela cabeça de vocês mesmo. Olhar as dicas, quais são as melhores opções, o porquê das melhores opções e avaliar. Pô, será que zaga do Bahia tá muito cotada, mas será que não vai tomar gol do Cruzeiro? Aí vocês têm que botar na balança e ver qual seria a melhor opção para vocês. Tá? Então, assim, um grande abraço, uma excelente rodada, beijo no coração, fiquem com Deus. Vai, dá seu salve final aí, para a gente encerrar o vídeo e colocar lá para a galera. Exatamente. Então é isso, galera. A gente espera aí a ajuda de vocês para compartilharem, tá, o vídeo, para se inscreverem, por favor. Deixar o seu like sempre aí, que vai chamar outros cartoleiros aí para poderem ver o vídeo também. E, claro, ativa o sininho, custa nada. E assim, sempre que a gente colocar algum conteúdo, vocês irão ser avisados pelo YouTube. Segue no Instagram também o Crias do Cartola. Como o Barbudinho já falou no começo, a gente, além dos vídeos que a gente coloca lá sempre os gols, em parceria com o Footpoint Brasil, do nosso amigo Rodrigo, tá certo? E aparece lá os gols, assistências e aquilo, o do Cartola, que a gente quer saber de gol, e assistência principalmente, que é o que dá mais pontuação. Então é isso aí. Sendo assim, eu vou me pedir para a galera aí torcer para o Barbudinho, que ele está na semifinal de um torneio que a gente está disputando aí, e está na semifinal desse torneio aí, feito pelo Vila Isabel, Friends League. Então, torçam para o Barbudinho aí, hein? Arrebenta, rapaz, arrebenta. Sendo assim, a gente se despede, desejar um excelente Cartola para todos, tá? Na rodada 15, e um excelente final de semana e que todo mundo fique muito bem. Valeu, galera. Fiquem bem. Beijo, abraço e fui.